Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sou a Alessandra Oliveira, sou líder de projetos e soluções na Felipelli e hoje eu tô aqui com o Thiago, o nosso parceiro, produtor do que a gente tem feito de conteúdos e coisas super interessantes, e a gente tá aqui hoje para um bate-papo especial, mais rápido, que a gente vai falar sobre os resultados de uma pesquisa que saiu recentemente da MHS, e eu queria te contar, Thiago, o que veio nessa pesquisa pra gente trocar uma ideia, Legal, pra gente falar um pouquinho. Eu nem olhei a pesquisa. Uma proposta diferente, eu vou te pegar de surpresa. Perfeito, eu nem olhei pra isso. A gente vai ser feliz, né? Que é o que importa. Vamos lá. Essa pesquisa, Thiago, trabalha muito os conceitos de inteligência emocional que a gente tem na Felipelli. E eles falaram que eles fizeram umas análises, né, de liderança antes da pandemia, que eles já tinham os dados, e eles fizeram agora, pós-pandemia, se a gente já pode chamar assim, mas agora, recentemente, diante de tudo que a gente viveu. E eles observaram que não teve uma mudança tão significativa assim, que gerasse um impacto grande na inteligência emocional, mas o que a gente vive no dia a dia tem impacto sim, né? Então, eles falaram que a empatia e a consciência emocional tiveram um decréscimo, não nada tão significativo assim, mas teve uma certa redução. E autoestima, assertividade e tolerância ao estresse cresceram, aumentaram. Então, meu amigo, eu queria te perguntar, de sopetão, o que você acha sobre isso? Vamos lá. Como isso parece pra você? Quando eu li, me faz muito sentido pensar. Então, assim, a empatia reduziu um pouco, a consciência emocional pela necessidade da gente fazer as coisas. E a conexão diferente do híbrido, do remoto, levou a gente para um outro lugar mesmo, né? E também o que aumentou ali, a autoestima, a tolerância ao estresse, a assertividade também, né? Coisas mais rápidas. Então agora a gente, por exemplo, tem que ser assertivo, direto, falar rápido aquilo que a gente precisa. Então a gente está reaprendendo muitas coisas. Não tem cafezinho de corredor agora. Então, como é isso para você, Thiago? Vamos lá. A gente tem 3 perspectivas para falar disso. A primeira seria validar a pesquisa dos dados que vem, que a gente conhece bem os instrumentos, a gente conhece bem a psicometria por trás de tudo isso aí. Perfeito. Então a gente sabe da seriedade da avaliação, mas que ela também está sempre dentro de um contexto. Isso. Então eu preciso avaliar, a gente precisaria para fazer uma avaliação, eu vou chamar aqui de científica, precisaria de mais algumas validações. Ou seja, estamos especulando hoje. Perfeito. Apenas. Trazendo ideias. Segundo, que é a perspectiva que talvez eu queira trazer a resposta, independentemente de precisar da ciência para validar isso aí ou não, a gente consegue trabalhar com esses elementos que você trouxe, especificamente 2 aí eu gostaria de trazer, que é o da consciência e o da empatia, porque a tolerância do estresse eu ficaria 5 horas aqui falando e não conseguiria concluir. Mas vamos brincar disso. E tem uma terceira perspectiva que eu acho que é legal, é fundamental, é de que as próprias pessoas, a partir de agora, mesmo sem conhecer conceitos, sem conhecer a ferramenta, sem nada, só com as palavrinhas. Boa. Tolerância ao estresse. Tá? Independentemente de vocês saberem o que isso significa para o conceito nosso e tal, pensem nisso. Como que vocês estão lidando com o estresse de vocês no dia a dia, né? E eu tenho feito um pouco no dia a dia operacional do trabalho, eu tenho feito um pouco essa observação. Então eu até brinquei, o café de corredor não tem mais. Então, aquele momento que pro gestor de processo é terrível, que é o momento que ele não calcula, que as pessoas matam o trabalho, Sim. É fundamental. Porque é ali que as relações são construídas. Perfeito. É ali que os projetos travados se destravam. Exato. Por conta da relação que as pessoas têm. Porque tem uma articulação informal, Perfeito. Né? Importante. A gente tem que navegar nas partes formais e informais. Perfeito. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Não dá. É como treinamento e como capacitação também tem o formal e informal. Perfeito. O que o sujeito faz com a leitura dele em casa, como ele processa o que ele aprendeu na sala de aula, é que vai de fato importar. Não é tanto o conceito, a quantidade de horas no papel ou o certificado que ele tem. Então, primeiro paradigma é esse, é parar de se preocupar com o formal e entender a relação com o informal. Então, se a própria empresa ela não deixa o sujeito se autoavaliar, ela deduz a partir de números como é que é o estresse dele, ela não está falando com o indivíduo. Perfeito. Ela está falando com a ideia de indivíduo. Uhum. Então eu preciso pegar, por exemplo, a consciência da pesquisa, isso que a pesquisa é legal, ela levanta uma pauta para a gestão, chamar as pessoas e
orientarem com um feedback bem feito, com uma avaliação não só de desempenho, que é o final, mas de empenho. Perfeito. Não é, olha, o que você produziu de resultado, é que caminho você fez. Como tem sido, né? Perfeito, para chegar até lá e que dificuldades você tem enfrentado, porque eu preciso, como gestão, te ajudar a chegar nesses resultados e não simplesmente cobrar o resultado final. Isso é modelo Ford ainda e a gente sabe que tem uma eficácia mais limitada e tem um impacto muito grande tanto na empatia, quanto na tolerância, quanto na consciência. Perfeito. E o que eu percebi, trazendo isso, da minha realidade prática mesmo, nossa, né? As pessoas estão trabalhando mais no home office por conta de se sentirem obrigadas. Então eu tô com o computador na frente ligado o tempo inteiro, qualquer um que me chamar desperta no meu límbico ali, não, preciso estar disponível. Quando o sujeito viu, ele não trabalhou as 8 horas, 9 que ele trabalhava. Tá 12, 15 horas ali disponível. Só fazendo uma colocação aqui que foi muito interessante de um treinamento até presencial que eu fiz nas últimas semanas. Nossa, voltou presencial. Delícia, né? Presencial tem seu charme, Nossa, né? Eu adoro. O remoto, o híbrido facilita muito a nossa vida, mas o presencial tem nosso coração, né? Também. E uma conversa que eu acho que existe muito esse movimento pendular, quando a gente sai de um lugar e vai para outro, se você depois até quiser também falar um pouquinho sobre isso, que a gente sabe que pra gente começar a fazer uma coisa diferente, a gente tende a polarizar. Então eu saio daqui de um lugar onde minha rotina era sair cedo de casa e voltar muito tarde, e agora eu tô em casa o tempo todo, ou tenho a possibilidade de fazer o híbrido e tal. E as pessoas estão nesse movimento ainda pendular para chegar e entender o seu equilíbrio. Perfeito. O que eu ouvi nesse treinamento presencial de semana passada, Thiago? Eu ouvi uns relatos assim, gente, mas é o tempo todo. Manda e-mail, chama no WhatsApp e chama o Teams. A saturação. E o Teams, quando você manda urgente, parece até que ele fica piscando na tela. Eu nem sabia ele desse vai atrás recurso. De você. Fica. Você tá no quarto? Eu falei, gente... Aí eu falei, gente, parece até aquele recurso do MSN que tremia a tela, Nossa. né? Antigamente. Nossa, verdade. Então, assim, aí eu não sabia até desse recurso que ele fica ali, independente se você estiver numa chamada e tal, ele fica piscando, eu acho. E aí as pessoas falaram assim, gente, eu preciso até trazer um depoimento meu. Uma pessoa falou, no início de tudo isso, pra eu mostrar que eu tava produzindo, pra eu mostrar que eu tava ali, eu levava meu computador pro banheiro. Eu já fiz isso. E eu criei eu falei assim, meu Deus, o computador eu nunca levei não, mas o celular eu levo até hoje. Eu parei, vou ali rapidinho, eu olho o celular, eu levo. Então... que movimento é esse? E aí a gente cria essa desconexão com a consciência emocional que baixou. Com a empatia também. Porque eu tô o tempo todo sendo geradora de demanda. Eu tô o tempo todo fazendo coisas. E eu paro pouco para me perceber. E eu paro pouco para me conectar com o outro. Perfeito, perfeito. Os ansiosos se revelam rápido nisso. Você percebe quem é aquela pessoa que tá gerando essas demandas excessivamente. Passou do horário do trabalho, a pessoa continua... Então tem um monte de coisa que eu acho que esse cenário do online, primeiro, antes do híbrido, que ele trouxe. Para o bom observador, no caso os gestores, obrigatoriamente deveriam fazer isso, os perfis se acentuam e amplificam. Perfeito. Positivo e negativamente nesse cenário. Tudo que a gente tem se intensifica, né? Porque como a pessoa está muito à vontade em casa, tem outro cenário, ela acaba inconscientemente agindo de acordo com aquilo que ela acha que é certo. Por uma razão que eu até agora não vi nenhuma empresa fazer, que é os contratos não foram estabelecidos. Ninguém chegou no início de um período, eu não vi nenhum gestor fazer isso ainda até agora, e chamar a equipe e falar, pessoal, vamos criar aqui uma regra de conduta para trabalho a partir desse cenário novo? Não, a coisa foi acontecendo organicamente. Foi acontecendo e ainda está assim um pouco. E aí é cada um na sua selva. E isso é complicadíssimo, porque quem tem poder, obviamente, puxa. Quem não tem poder, mas às vezes tem uma liderança oculta, puxa também. E o ansioso fica em casa para destruir a rotina dos outros. Então, o que eu percebi? Trazendo já a tolerância do estresse. Aí você falou do pêndulo. Haja tolerância ao estresse. Você falou do pêndulo e para mim isso foi fundamental. O estresse é um elemento permanente, importante, pode ser positivo. Não vamos entrar aqui hoje nisso. Perfeito. Mas a relação com a tolerância ao estresse, ela depende dessa consciência. Porque se eu não tenho consciência do que me estressa mais ou menos, eu não tenho um plano de ação para evitar, para criar, de repente, uma conversa específica com a pessoa específica que está me estressando, para a gente tentar chegar num lugar melhor. Então, o ponto fundamental para mim da elevação do nível de estresse é a falta de gestão
da equipe, de como elas estão conduzindo essa cultura que está sendo construída em torno do online. Perfeito. E agora do híbrido. Então, literalmente, regras precisam ser estabelecidas e cumpridas. São os acordos, né? Os Perfeito. Combinados. Então, quando você fala, por exemplo, da tolerância ao estresse, uma coisa que a gente usa muito em sala, em treinamento é: vamos entender e mapear os estressores? O que te estressa mais hoje? São coisas pontuais? O quem, né? A gente pode dar nomes, né? Então, são coisas mais pontuais ou são coisas mais temporais que às vezes vêm para ficar um tempo? O que te tira mais do sério? Então, é a gente criar essa consciência, porque senão a gente escorrega na casca de banana e quando a gente vê, a gente tá reproduzindo e repetindo os modelos. Perfeito. Ó, pela primeira vez eu ouvi de alguém também conversando sobre isso esses dias. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: o estresse de estar disponível o tempo inteiro no computador é maior ou menor hoje para você do que o estresse do trânsito que você pegava para chegar no trabalho? Boa. E eu tive duas respostas. Alguns falaram que preferem o trânsito porque era um momento que podia ouvir uma música, tava sozinho no carro, ou no metrô, ou no ônibus. E ali, o momento da pessoa de individuação... Era isso que eu ia falar. Era o estresse do trânsito, mas era o meu momento. Isso. Era a hora que ela aproveitava para poder ouvir a música, responder questões pessoais, ir lendo. Pum. E o outro, como é mais ou menos o meu caso, prefere ainda o estresse do computador, mas começando a colocar regras. Perfeito. Então, o que não dá é pra coisa ficar como tá. Então, já um recado pro público. Se você tá 12, 15 horas disponível ali, isso não é sustentável. Tá? Não é... Então, se o seu chefe não o chamou, o chame. Falei, ó, precisamos ter uma conversa, precisamos ter uma DR rápida. Vamos combinar algumas coisas. Não posso ficar 14 horas disponível, porque o problema... Não é sustentável, não é né, sustentável. Thiago? E aí, outro dia, um gestor falou isso pra mim. Ah, mas peraí, o sujeito não tem 14 horas de produtividade no trabalho. Eu falei, mas olha, só máquina faz isso, sem parar. E mesmo assim, até a máquina eu duvido que seja feita dessa forma, porque eu conheço um pouquinho de tecnologia. Se você não regular, não botar um negocinho ali, ela não... Tem a vida útil daquilo ali. Tem a vida útil, exatamente. Então vamos lá, a vida útil da sua máquina humana, o cérebro não funciona assim. Você sabe bem melhor do que eu. O que acontece é que o sujeito que ainda está no modo disponibilidade para o trabalho, ele não se entrega para as outras tarefas plenamente para fazer o seu exercício físico, para cuidar da família. Então, o trabalho começou a invadir não só o horário, mas o pensamento, as emoções dele de tal forma que esse cara não relaxa mais. Uma outra coisa que eu ouvi, mas aí foi no olho do furacão lá de 2020 da pandemia, que eu nunca mais vou esquecer, eu acho. Uma pessoa num momento ali de conversa sobre inteligência emocional, que a gente fez muitas coisas, porque todo mundo precisou falar disso, né? E as empresas começaram a entender que a gente precisava abrir espaço, e até hoje a gente precisa, porque as pessoas querem trazer as suas coisas. Sim, é importante que traga. Deixa eu te contar como eu me senti, ou como eu tô me sentindo. E um relato que eu tive foi assim: a sensação que eu tenho hoje é enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Olha isso. Eu tive essa experiência também. Então, assim, essa coisa da disponibilidade, eu fiquei pensando muito nisso nos últimos tempos. A disponibilidade. O estar disponível. Aí o melhor exemplo que eu utilizei foi o taxista. Foi o motorista. O motorista, ele não tá com o passageiro o tempo inteiro no carro ganhando dinheiro dele. Fazendo a função primordial dele, que é levar alguém de um trajeto do ponto A para o ponto B. Uhum. Mas para que isso aconteça, ele precisa estar disponível. Perfeito. O que significa que mesmo que ele tente fazer alguma coisa, no meio do caminho, parar para almoçar, ir na academia, cuidar da família, ir no médico, e no híbrido dá para fazer isso, mas ele não faz isso direito. Ele faz isso sob um nível de tensão e num nível atencional que o cérebro consome mais energia, tem desgaste de foco. Então, aquilo gera uma carga de estresse maior do que o normal. O que vai acontecer vai gerar todo um desbalanceamento que no longo prazo vai alterar o comportamento até hormonal dele. Perfeito. Então, porque tudo é química, né? Perfeito. Então, se o cérebro se ajusta o tempo inteiro, se isso virar uma rotina que o cérebro entendeu, tá estratificada essa rotina que tá consolidada, eu preciso me ajustar. E aí é nesse ajustamento que eu acho que tem um problema, porque a gente tira o sujeito de uma situação, põe numa nova, sem os acordos. Exato. Então, eu não consigo hoje nem dizer... Eu tava discutindo isso com um amigo meu que é médico, e eu tava falando, o problema é tão grande que eu não consigo nem dizer que esse comportamento é disfuncional. Porque o funcional ou não é a partir de um parâmetro.
É. Eu não e a tenho gente esse perdeu as referências. Perdeu porque referência. é tudo novo, é tudo diferente. Esse é o ponto. Então, a perda de referência, eu acho que está fazendo a gente precisar chegar nesse estágio dos acordos que eu não vejo ninguém falar. Que é, ó, gente, vamos parar um pouquinho e ver como é que vai ser daqui para frente. Não, tá sendo. É. Só que esse tá sendo tem um custo que já tá vindo. Sim. E vai ser pior. Aí a gente volta para pesquisa. Por que será que a empatia cresce e a tolerância ao estresse aumenta? Porque as pessoas... Vamos especular aqui, mas... A empatia baixa e a tolerância aumenta. A tolerância aumenta, a princípio, poderia parecer positivo. As pessoas estão aguentando mais. Mas aí sabe como que eu brinco? É o quanto a gente aguenta. Exato. Quanto você tá aguentando de pressão. Então, pode mascarar algo, que eu acho que é isso que você quer trazer, né? O problema da tolerância ao estresse já aconteceu em treinamento comigo. De perguntar, mas não é boa a tolerância ao estresse é alta? Eu falei, É em equilíbrio com outras isso, coisas. você não tem como separar essa variável das outras. Porque a tolerância ao estresse sozinha, ela só te revela onde ela está. Perfeito. Ela não te revela o limite, o que eu chamaria de ponto de quebra. Então o sujeito pode estar num tolerância limite dele. E o próximo ponto não é mais um positivo, é um que quebra o sistema, racha. Perfeito. Então eu só consigo avaliar se a minha tolerância é positiva em relação aos outros elementos. E eu acho que nesse momento o fundamental, o ponto zero de tudo, é a consciência de si mesmo. É o sujeito parar e se avaliar. Como era eu antes? Como sou eu hoje nesse esquema? Como eu quero ser pro próximo? Perfeito. E junto com as empresas e com os seus projetos, se for um empreendedor individual, é traçar um plano de, olha, eu vou dar um exemplo meu. Teve uma vez que eu fui pra academia num horário de trabalho. Não tinha reunião, não tinha nada urgente, fui. Em nenhum momento eu consegui fazer o meu exercício relaxado. Então, Como que essa como que você faz exercício fica, assim? que é o que você falou de estar tensionado o tempo todo. Isso eu ouvi E também. o cérebro consumindo esse açúcar ali. Eu O que tô você faz? ali na hora do meu almoço, me sobrou tempo, eu desci pra sacar um dinheiro. Acabou. Você já Quando vai eu culpado. fui lá sacar o dinheiro, alguém me mandou uma mensagem. Tô fazendo alguma coisa Corre errada. pra casa. Corre. Tá chovendo, como se estivesse chovendo. Exatamente. Isso é uma mudança mesmo. A gente precisa entender que isso tudo gera coisas. E essa tolerância ao estresse maior, qual é esse ponto de quebra? Porque ali você sentiu que você estava fazendo alguma coisa ilegal. Não, você só realmente tirou a sua hora de almoço e desceu para E sacar acabou, um dinheiro foi só ali. isso. Tem uma solução que eu vi bem elegante e divertida até. Um cliente, eu mandei um e-mail, acho que era uma coisa de 6h05, 6h06 da tarde, um dia. Acabou. O horário oficial do pessoal desses clientes, em geral, é 18 horas. 18h05 eu mandei e-mail. Chegou uma resposta pra mim. Hashtag, tem hora pra tudo. Fica a dica, né? Então também quem tá ouvindo aí, vamos usar essa hashtag aí, tem hora pra tudo. Aí eu comentei brincando, os defensores começaram. Não, mas e-mail eu posso mandar a hora que eu quiser, a pessoa abre a hora que ela quiser. Eu falei, não tem a ver com isso. Tem a ver com criar uma cultura de começar a colocar as pessoas numa outra sintonia. Não tem a ver com grosseria, com disponibilidade. Outra coisa que eu ouvi que Criação tem a ver de com cultura. isso. Sentei com minha família 8 horas da noite pra comer a pizza, meu chefe manda uma mensagem. O que eu faço? Corro lá no Teams pra responder? Não, volto, digo que amanhã a gente fala. Não, peraí, família, rapidinho. A pizza eu como depois, comam vocês. Que é isso? Tô fazendo uma coisa errada? 8 horas da noite sntem pra comer uma pizza na sexta-feira com a minha família? A resposta prática a gente tem. Eu ouvi isso também. A resposta teórica, perdão, a gente tem. Não leve o celular pra mesa. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. E às vezes a culpa nem é do chefe. Não, é porque principalmente essa situação que eu trouxe é uma empresa que trabalha com uma operação 24 horas, eles não Ele param. tem como fazer isso. Então é algo que pode ter sido emergencial. Mas você tá de plantão? Pode, Thiago, ter sido emergencial. Será que foi? Eu diria que nesse caso são os plantões, né? Quem trabalha com processos e projetos que tem os 24/7, tem as pessoas escaladas para os plantões. Perfeito. Para chegar em quem não tá no plantão, ou é bomba, ou aí acho que tem que ter uma conduta... Mas aí se ele sentou pra comer uma pizza com a família às 8 da noite, tinha permissão pra fazer, ele não tava no plantão dele. Ou ele tava na pausa, de repente. Mas aí não é nem esse o mérito, é o acordo. Eu não levaria o celular... Quais são os acordos? Isso. Quais são os combinados? Pra mim essa é a pauta. Você pode me acionar a hora que você quiser, mas você também tem que entender Tem que regras. eu posso não te responder na hora. Exato, perfeito. Eu acho que pra gente até fechar essa breve conversa, poderia ir muito longe. E foi muito boa, mas deixar essa mensagem pro pessoal. Eu acho que de tudo que você trouxe da pesquisa, o elemento principal pra mim, consciência de si mesmo. E ela começa com criação de acordos. Primeiro, uma autoavaliação. Como é que eu tô? Que é isso E aí traz aproveita também... e faça o teste, pessoal.
Perfeito, maravilhoso. E aí, esse ponto que você trouxe, o crescimento da assertividade também. Então, vamos aproveitar que a pesquisa disse que a assertividade cresceu, vamos entrar fazendo acordo, fazendo os combinados, que eu acho que essa é uma o que eu tenho feito também, só para finalizar, que eu acho que foi legal, eu falei de acabar nos cafés de corredor, né? Essa troca do soft skill ali. Essa conexão informal, né? Que a gente chamou. E que azeita todo o sistema para ele funcionar. Sim. Mas eu tenho feito isso pelo online. Outro dia eu abri um Teams com um colega de trabalho e comecei a puxar assunto. Como é que tá sua filha? Não sei o que. Fiquei meia hora nessa. Aí no final do dia eu falei isso pra ele. Falei, você percebeu o que eu fiz à tarde? Aí ele olhou e falou, você viu como melhorou? Então, assim, dá pra fazer também pequenas coisas no híbrido. A questão é, a gente precisa ter consciência de quem a gente está afastado, quem está precisando mais um suporte, quem pode nos dar um suporte maior e tem condição para isso. Perfeito. Tudo isso precisa de um mapeamento. De, como é que eu estou, como é que está a equipe, como é que está todo mundo. Nesse ponto, a pesquisa do EQI, da inteligência emocional, é ótima, que dá as variáveis. Sim. Mas eu diria que, até para poder fazer o jabá para a pesquisa aqui, eu acho que nesse momento a ocupação principal tem que ser com a consciência, para o sujeito se olhar antes, hoje, para onde eu estou indo e com base no que nós vamos fazer os acordos. Diante disso, o que eu faço? E aí a pesquisa eu brinco que é a luz na trilha, né? Exato. Você colocou a luz na trilha. É um guia. Aí a analogia você pode estar com um carrão numa estrada, mas se o farol não funcionar e tiver tudo apagado, então a luz na trilha, Exato. Né? Boa. E aí a pesquisa, eu acho que tem outro fator. Outro dia me perguntaram, mas por que eu preciso saber números exatos sobre cada indicador da minha inteligência? Eu falei, nada. Tenta desenvolver isso sozinho. Vai no escuro, tateando. Eu vou te dar uma dica. Fala, eu vou desenvolver a minha inteligência emocional. Começa. Que dia que a gente se encontra pra fazer uma avaliação? Sobre o quê? Perfeito. O cara travou, né? Porque é um mundo, é um universo, né? Emocional é um conceito, inclusive, ruim. É a palavra, né? A expressão é ruim. A expressão, Porque quem vai conseguir avaliar o que com base numa expressão solta? Nada. Exatamente. Então, o processo de desenvolvimento emocional, ele precisa saber como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu começo a fazer isso? Para onde eu olho? Perfeito. E, no mínimo, essas pesquisas, esses relatórios bem construídos são bons para servir de pauta para discussão. Perfeito. Tá? Existem esses assuntos dentro da inteligência emocional, é por aqui que eu começo a conversa. Aí, se você quiser entrar mais profundamente, aí próximos podcasts, próximas conversas e... Maravilha. Tiago, acho obrigado, que então, obrigada Valeu. pelo nosso papo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nas próximas oportunidades. Isso aí. Um Tchau, abraço. tchau.